colocar uma apresentação, já vou avisando, né? Todo professor levanta e fala durante 50 minutos direto, sem parar no mesmo fôlego. Eu vou ser mais breve, fiquem tranquilos, eu vou tentar seguir, inclusive, a orientação. Bom, nós vivemos num mundo em transformação, acho que não é... Ninguém desconhece isso. O problema não importa qual seja a sua visão, se seja uma visão mais otimista do mundo, se seja uma visão mais catastrófica, mais pesada sobre o mundo, o problema é que nós precisamos entender que nós só temos uma certeza absoluta. Nós estamos em constante transformação. E para mim, e para muitos, tem uma visão de que isso está acontecendo de uma forma cada vez mais acelerada, né? Mas pergunta nesse momento, e acho que importa, é qual a sua percepção sobre isso? Como você está vendo esse momento? Aí quando eu estava me fazendo essa pergunta, comecei a lembrar a postura do sapo, né? Se você joga o sapo numa panela de água quente, ele pula. Mas o problema é que muita gente está agindo como um sapo que foi colocado na água fria, achando que estava tomando um banho maravilhoso. E a água foi esquentando. Quando se deu conta, já estava cozido e não percebeu. Qual é a nossa postura frente a isso tudo que está acontecendo? Nós estamos falando que nós estamos em transformação, que tem mudança, mas o que nós estamos fazendo? Falando e vivendo nesse momento. Algumas coisas... desculpa, será que eu estou no... nós estamos vivendo uma transformação digital, acho que ninguém tem essa falta de percepção, né? Com a indústria 4.0 chegando, com a automação, a internet das coisas, sistemas integrados, conexão, big data, cloud computing, etc. Isso tudo, e a gente repete isso em exaustão, mas tem um monte de gente que fala, decora isso, até capricha no inglês para dizer big data, não sei o que lá e tal, mas o que significa isso mesmo na vida de cada um de nós? Como que nós estamos prestando atenção nisso? O que está acontecendo com o mundo? O mundo está envelhecendo, e o Brasil está envelhecendo mais rápido do que o mundo. Aqui é um mapa, né? Quanto mais vermelho, idade média menor, menos avançada, quanto mais para o azul e para o roxinho aí, são países com idade média mais avançada, né? Mais longevidade. O Brasil está indo para países mais roxinho. A transformação do trabalho. Tem muita gente que também está percebendo. Não estamos discutindo mais como antigamente o que era trabalho mesmo, mas nós estamos discutindo, na verdade, hoje, desemprego estrutural. Não é só desemprego em alguma categoria, algum lugar, etc. É desemprego estrutural. Como que nós vamos estar empregados num ambiente de transformação digital plena? O que isso vai acontecer? Tem gente que nega, mas tem a questão do clima, do aquecimento global, o que vai acontecer. Obviamente, essa foto, para quem não acredita, ela obviamente é mentirosa, porque você nunca vai encontrar um pinguim junto com um urso polar branco. Tem gente que ainda acredita. Não por muito tempo. Pelo menos por muito tempo, mas é capaz de encontrar essa foto, porque não vai ter mais gelo num lado e no outro. O pouco gelo que tiver, eles vão tentar repartir. Situação de guerras econômicas, né? China, Estados Unidos, o Brexit, ninguém sabe o que vai acontecer. Enfim, está causando, nós temos uma situação no mundo bastante complexa. O fato é que nós estamos mergulhando no escuro, não é só aqui no Brasil, não, no mundo. As discussões políticas, por que se elege um governo de direita, por que se elege um governo mais de esquerda, etc. Nós estamos nesse pêndulo de uma forma, às vezes, até um tanto perigosa. O pessoal abriu os jornais hoje, vê televisão, a gente viu o que está acontecendo, né? A questão essa semana, o ataque de drones, que ninguém sabe direito se é drones ou não, se é míssil mesmo, em cima do maior complexo de destilação, né? de preparação de petróleo, efetivamente, transformação de petróleo. E as transformações no Brasil?
Né? Nesse mundo todo, nós temos que discutir e entender melhor a transformação do Brasil. Eu não vou entrar em muitos detalhes econômicos, mas só para a gente pontuar, né? Passamos por dois governos, o Fernando Henrique e o governo, por favor, aqui já quero alertar antes de qualquer outro entendimento, não tem nenhuma conotação partidária, coisa parecida, é notação do que existe, né, do que existiu. Mas o fato é que nós passamos por dois governos, FHC e Lula, com um tripé econômico, controlando a inflação, superávit primário, câmbio flutuante. Passamos pelo governo Dilma, onde tinha meta de crescimento, resultado fiscal e câmbio fixo. O resultado disso, o prefeito Serra acabou de mencionar, 5 anos apanhando tremendamente. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nesse número. Ou seja, 3 anos de recessão seguida, recessão técnica, 2 anos com um brilhante crescimento de 1,1. E para 2019, um crescimento que a gente iniciou o ano jurando que ia crescer pelo menos 3. Se a gente crescer 0,8 esse ano, nós vamos estar batendo palma. Né? O que acontece? Né? Na verdade, essa é uma figura que eu sempre gosto de usar para lembrar que a gente fala tanto de crescimento econômico, mas o prefeito Serra, acho que deu a palestra antes, já veio dando as dicas do que a gente deveria falar. O custo Brasil. O custo Brasil é extremamente alto. Só um detalhe que eu quero chamar a atenção: o custo Brasil está em tudo, não é só questão tributária. Não adianta só ter dado o tributo ou reduzir o tributo que você resolveu. O custo Brasil tem que ter aumentado em tudo. É questão da infraestrutura, portos, aeroportos. Nossos portos têm maior calado em torno de 17 metros. Nenhum supernavio vindo da China consegue aportar no porto desse que precisa calado em torno de 40 metros. Coisas pequenas, assim como que a gente vai resolver estrutura logística, banda larga. Nosso primeiro satélite foi lançado em abril de 2017. Ainda não tem um bit sendo transferido porque não conseguimos terminar a comercialização dele. É um projeto de 4 bilhões de reais, é o primeiro satélite brasileiro, 30% banda X, 70% banda KA. Né? Eu sei que alguns detalhes, por acaso, só para citar, quando os alunos me perguntam, viu, professor Carlos, professor, você só trabalha ou dá aula também? Eu adoro essa pergunta. E eu trabalho também, né? Eu trabalho também, particularmente, eu fui o coordenador do plano de negócio dos satélites brasileiros, por isso que eu sei detalhes, passei 3 anos em Brasília desenvolvendo esse projeto. Mas, enfim, nós temos diversos problemas. A questão da carga tributária excessiva, a taxa de juros eleva todo o custo, todo mundo está comemorando, legal, nós estamos com 6% da taxa Selic. Obrigado, legal, parabéns, a mais baixa da história. Só que isso não tem, o menor custo que a gente tem de crédito hoje no Brasil é o crédito consignado. Está 2% ao mês. Qualquer país civilizado diz que isso é roubo. Mas tudo bem, a gente está vivendo nisso. E daí a gente cresce. Crescemos alguns anos, mas a gente efetivamente tem um voo da galinha, que é um voo rápido, curto e que não permite que a gente efetivamente se desenvolva. O professor Lobo mencionou a nossa competitividade. Professor, eu fiz um panorama, sobram alguns tratos de países selecionados. Eu não vou parar agora para detalhar, mas é só bater o olho para ver que nós estamos mais no vermelho que em vermelho é. Nós estamos super mal no... Também não sou preocupado disso. Só... nós estamos mais no vermelho, que significa ruim. Nós estamos junto com o Peru, nós apanhamos até que algum desses, na classificação geral, nós estamos abaixo do Peru, da Colômbia, do México. Né? Não, nós somos... Qualquer análise de cluster, né, professor, a gente está junto com países subdesenvolvidos. Não tem o que falar. Né? Na indústria, há um detalhe, eu também tenho participado muito do CUB da Fiesp, né, o Conselho de Pequenas e Médias Empresas da Fiesp, tem discutido muito isso. Todos, né, empresários, obviamente, têm com essa preocupação. Mas o fato é, como que a gente vai operar
nesse ambiente incerto, né? Nesse ambiente macroeconômico aqui. Só para dar um cenário, a dívida média dos países em 2007, né, era em torno de 75%. Com a crise econômica, a partir de 2007, 2008 em diante, ela foi a 110% do PIB em 2011. Caramba, é muito alto. Sim, além de ser muito alto, significa que para a gente voltar ao nível de 2007, os países ricos precisam ter superávit fiscal em torno de 2% ao ano, durante 20 anos pelo menos, para recuperar o mesmo nível que nós tínhamos. Os bancos estão fragilizados, e aí a gente ainda convive com esse ambiente de Trump versus China. Temos um problema mais recente, desde o final do ano passado, sem entrar muito no aspecto técnico, mas a inversão da estrutura de juros da economia norte-americana. O que significa isso? Hoje, se for pegar dinheiro nos Estados Unidos, o dinheiro é mais caro no curto prazo do que o dinheiro de longo prazo. Significa, sim, que até o prefeito Serra também entrou um pouco nisso. Há dinheiro no mundo, e o pior disso, esse dinheiro está sendo alocado com juros negativos. Os investidores estão preferindo colocar dinheiro em porto seguro, tendo rentabilidade negativa real, do que investir em negócio, investir em produção, investir em empregos, infelizmente. Né? Não é um privilégio só nosso. Né? Isso e pode causar muitos problemas para a gente ainda. Bom, essa mudança de cenário, para a gente particularmente, é moeda desvalorizada, baixo crescimento, o crédito, nos perguntando, né? Eu vou mostrar alguns gráficos só para a gente alimentar assim, esse ponto. Queda da renda, inflação mais baixa, mais juros, os níveis mais baixos da história, carga tributária muito alta e um desemprego altíssimo. Tivemos algum ganho de emprego nesse primeiro semestre de 2019, mas quem viu os jornais televisivos de ontem deve ter visto aquela fila do centro de São Paulo, dá uma dor tremenda, e são mais de 12,6 por aí, milhões de pessoas empregadas. Mas para mim isso não é um número muito drástico, mas o pior é entender o desemprego, o subemprego, na verdade. Né? Esse número chega a mais ou menos 25% da população de pessoas que trabalham menos do que queriam, que poderiam, ganham menos do que para as funções, enfim, é um número muito grave. E se pegarmos as pessoas em condições de primeiro emprego, aí esse número é pior ainda, é comparável ao mesmo número de Portugal, Espanha e países da Europa em plena crise de 2008. Quer dizer, um número bastante ruim. E a gente fica discutindo qual a taxa neutra de juros, o que é a taxa de juros que faz crescer o país. Não. Nós já temos, essa discussão, infelizmente, já foge para a gente. Nós estamos tendo que discutir o que fazer efetivamente para gerar empregos e serviços. Esse não resistir colocar, sem querer ser tão drástico, mas esse é o gráfico que mostra o crescimento do PIB, toda a nossa produção, da população e do PIB per capita. Bom, o que a gente nota aqui é que, não sei se isso funciona, que o PIB na década de 60 cresceu bastante, aí nós começamos a ter queda da taxa de natalidade, né, de população brasileira. Veio a década de 70, a gente estava no pico de crescimento. Veio a década de 80, obviamente nós sabemos que é a década perdida, mas não só no Brasil, nós estamos bem acompanhados, né, porque Japão, Estados Unidos, etc., também tiveram uma década muito difícil. Nos recuperamos no início dos anos 80, mas com números muito ruins. Percebam que o crescimento da população, mesmo assim, era superior ao crescimento de renda per capita e só perdia por um crescimento relativamente baixo, em média, do próprio PIB. Significa que nós não estamos desenvolvendo, nós estamos crescendo a economia sem desenvolvimento econômico.
Aí estamos na década de 90, eu não preciso nem mostrar direito, mas percebam, por favor, que a gente consegue ter um crescimento realmente pífio, muito próximo ao crescimento da população, que é um crescimento está bastante baixo, porque é um país, como eu disse, que está envelhecendo. São números que nós temos que recuperar, temos que trabalhar isso. Bom, incerteza do Brasil, novo governo, né? Crescimento do PIB, o que vai acontecer, estão pesando para ter algum crescimento positivo. No segundo trimestre estava com medo de entrar em recessão técnica, graças a Deus não entramos, mas do 0,4, né? E não entramos em recessão, está um número realmente bastante pífio. Medidas de incentivo à economia, o que vai acontecer, eu não quis colocar aqui, mas as reformas, obviamente, nesse ponto eu concordo integralmente com o prefeito Serra. A principal reforma é a reforma política e administrativa, junto com ela. A da Previdência, da fiscal vai sair, porque tem que sair, porque não tem algum corner. Agora, as reformas importantes que podem discutir melhor o caminho do país, sem dúvida alguma, é a reforma política e a reforma administrativa. O câmbio é o câmbio que dá para fazer, não tem muita outra coisa, tem que deixar realmente o câmbio seguir esse caminho. A produção industrial é o que nós estamos apanhando muito, né? Bom, o fato é, o crescimento da economia depende de mecanismos eficientes de financiamento da produção e do consumo. Nós precisamos ter isso. É efetivo o fato que a oferta de crédito é indutora da economia do país. Bom, o que acontece? Esse é um gráfico que é bastante revelador para quem estuda esse assunto, porque ele mostra o crescimento, ou seja, a relação entre a quantidade de crédito que existe à disposição da economia versus o PIB como um todo. Por favor, percebam que... Opa, desculpa, quis apertar o botão aqui, apertei o botão errado. Nós, nos anos 2000, realmente fomos crescendo esse número, atingindo o ápice lá para 2013, 2014, em torno de 57% do PIB com crédito disponível. Só que depois disso, não preciso nem mostrar muito, mas tem aqui uma faixa e fomos caindo bastante. Hoje nós estamos mais ou menos em 47%, eu falo mais ou menos porque os números são números do Banco Central, eles têm aí um retardo, né? Até alguém fala, bom, legal, mas estamos melhor com isso, né? E para quem ainda não pegou um pouco o gancho desse gráfico, o que é importante? Porque o nível de crédito mostra um nível de investimento às avessas. Se há crédito, há investimento. Se não há crédito, não há investimento. Legal. Só que esse é o total de volume, só por curiosidade, né? Volume total, nós temos alguma coisa com 3,2 trilhões de reais do PIB, desculpa, do crédito como um todo, e sendo 1,4 trilhão à disposição das empresas. Só que na hora que, infelizmente, esse gráfico ficou um pouco escuro, mostra alguns países selecionados, com dados do Banco Mundial, são dados até 2018, em alguns casos, 2017 em outros, mostrando, por exemplo, que a média mundial de relação crédito-PIB é 104%. Só para lembrar, nós estamos com 47%. Né? Países como França e Portugal estão na faixa 102, 104. Só que Estados Unidos, não está dando para todo mundo ler, infelizmente, tem 192% da relação crédito-PIB. Reino Unido, 136, Coreia, 145, China, 156, Japão, 168. E nós partimos nessa faixa abaixo de 50%. Bom, só para dar uma notícia para as pequenas e médias empresas, infelizmente nós temos mais de 5 milhões de micros e pequenas empresas endividadas. E são empresas realmente grandes responsáveis pelo emprego, né? Nós temos as dívidas do setor, né, do segmento, obviamente serviços de comércio respondem mais, e indústria por menos de 9% disso. Né? Por região, a região sudeste, obviamente pelo volume de empresas, etc., tem empresas endividadas.
uma boa notícia é que o nível de sobrevivência da pequena e média, da micro, pequena e média empresa no Brasil, ele está realmente melhor, né? Ou seja, até 2014, por favor, notem que a taxa de sobrevivência era em torno de 55% e a taxa de mortalidade em torno de 45%. Hoje nós já estamos com quase 77% da taxa de sobrevivência da empresa e mortalidade em torno de 24%. Né? Porque micro, pequena e média empresa morrendo até 2 anos, basicamente esse gráfico mostra isso. Aqui é uma coisa mais técnica, mas eu vou só simplificar bastante, mas é o índice de cobertura de juros, ou seja, a capacidade que as empresas têm de pagar as dívidas que assumem, né? E a gente está percebendo que, infelizmente, aqui, esse gráfico está mostrando que nós estamos com uma capacidade baixa de pagamento de crédito, ou seja, tem muita empresa endividada e, portanto, baixa capacidade de crédito, embora o lucro tenha começado, né, o EBITDA, né, o lucro das empresas tenha começado a dar um sinal de vida. Aqui é geral, não somos pequenas e médias empresas, qualquer PJ, né? O que a gente está vendo é que... Opa, desculpa, apertei de novo o botão errado. Precisamos fazer um curso de... Pronto. Agora foi. Que nos anos 2012, 13, 14 e tal, nós tínhamos um certo nível, que são os gráficos mais embaixo, né, as linhas mais baixas, de requerimento de falência apresentado, né, requerimentos acumulados por ano, de empresas em recuperação judicial. Nos anos de 2016 e 2017, são os dois gráficos superiores. Veja que 2016 é aquele roxinho lá em cima, né? Batendo quase 2.000 requerimentos acumulados ano. Infelizmente, em 2018, está justamente entre 17 e 18, e 16, né? É um número bastante grande. Aqui é crescimento anual de carteira de crédito, só para dizer que depois de 2017 começou a trazer um pouco mais e busca mais de crédito por parte das empresas, que é o bom sinal. O crédito amplo, né, o que nós estamos enxergando, que há uma possibilidade das empresas captarem dinheiro no exterior, isso é importante. Tem uma redução, finalmente, depois de 2015, 2016, de carteira com ativos problemáticos, ou seja, as empresas que apresentam problemas para os bancos, né? E o crescimento anual de crédito deflacionado, mostrando que a partir de 2016 começamos a ter um novo crescimento. Ou seja, aparentemente o pior já passou. Bom, de forma geral, os países em desenvolvimento são carentes de crédito, no setor produtivo as empresas dependem de crédito, sempre tiveram dificuldades na aquisição de financiamento. Uma das frases que eu aprendi recentemente não, desculpa, eu vou refazer, na verdade há alguns anos que eu repeti, mas agora com mais evidência, né? Dentro da Fiesp. Crédito para o empresário brasileiro é que nem Espírito Santo, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Essa frase não é minha, eu estou assumindo, mas ela realmente, infelizmente, é verdadeira. A gente realmente tem uma dificuldade muito grande nisso. Bom, causas de escassez do crédito. Bom, nossa economia é complexa, portanto, as causas são as mais variadas, mas temos desde a ineficiência fiscal, estou realmente rezando para a gente ter a reforma fiscal de forma rápida, por dois grandes motivos. Primeiro, que a gente precisa, do ponto de vista de país, precisamos dessa reforma. E segundo, que eu sou professor de controladoria na graduação, né? Ensinar como trabalhar, como colocar em custo e preço tributo, juro que eu não quero para ninguém. É horrível. As ineficiências bancárias, por mais que a gente admita, o setor bancário, infelizmente, tem diversas ineficiências e não passa os ganhos para o próprio setor, para a economia de forma geral. Não adianta, é só ver também a lucratividade dos bancos, isso fica extremamente claro. A inadimplência é um problema? Mas nós estamos num país com quase 13 milhões
de desempregados, etc. As causas mais gerais, má distribuição de renda, déficit público, segurança jurídica é terrível no país, condições macroeconômicas. Infelizmente, o governo atual está colaborando para a segurança jurídica, em vez de retirar, né, debate com agências, que não dá para entender. As agências foram criadas justamente para garantir e para poder ter mais segurança jurídica, isso não acontece. Indo já mais no final, eu sempre lembro que nós somos a 8ª nação em termos de econômicos no mundo. Né? Estamos bem, de forma geral. Só que somos a 79ª nação no último ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Me espanta, eu tenho feito essa pergunta, por favor, aqui não tem nenhuma prova, fica despreocupado com o professor Carlos, que ninguém vai ter que responder nada oficialmente, mas alguém tem ideia de quem é o 78º classificado nesse ranking? Ou seja, uma posição melhor do que a gente? Simples, Venezuela. Venezuela está melhor do que a gente, países árabes com uma distribuição de renda terrível e estão melhores do que a gente. Ou seja, a pergunta que a gente tem que fazer é: nós nos julgamos, nós somos um povo feliz, sendo o 8º economicamente falando e 79º em desenvolvimento humano? É uma situação bastante difícil. Bom, a pergunta é o que fazer. Depois que eu fiz também doutorado em filosofia, eu fiquei à vontade para fazer mais perguntas do que dar respostas. Então, essa é uma pergunta clara, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a lição de casa. E aqui, o professor Lobo foi muito feliz, tá? Logo no início, quando ele falou que nós temos que juntar. Né? Nós temos que nos unirmos em torno, e tem que ter, literalmente, governo, precisa ter academia presente para ajudar no processo, precisa ter a empresa. Né? Nós precisamos fazer um grande elo para buscar soluções para o nosso país, num mundo amalcado como esse, em transformação com uma velocidade tremenda. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para não fazer é que nós não podemos nos desesperar. E eu sei que eu estou falando que eu também tenho alguns poucos negócios, eu tenho empresas, e tem hora que você olha e fala: caramba, como sobreviver nesse ambiente? O fato é que nós precisamos entender que é um grande momento, uma grande oportunidade de transformação. Só tem uma resposta para isso tudo: é nos transformarmos, enxergarmos a realidade e partirmos para uma solução conjunta. Nós temos que buscar isso. Eu repito uma frase que eu roubei de alguém, nem direito, mas nós temos que fugir da alienação do cotidiano. Nós temos que buscar efetivamente soluções diferentes, mas não é diferente no sentido de ficar inventando, não. É no sentido de fugir do quadradinho, de fugir daquele limite que nós nos impomos. Nós temos que pensar no futuro de uma maneira dinâmica e diferente. Contando uma historinha muito rápida, ainda estou no meu tempo, né? Estou procurando correr muito rápido, estou no limite. Então, uma historinha muito rápida. Alguns anos atrás eu estava coordenando o seminário, o capítulo brasileiro do YPO, Young Presidents Organization. É um grupo de presidentes de grandes empresas aqui no Brasil. Eu coordenei durante 8 anos essa reunião, a gente leva professores de Harvard, casos de Harvard, né? Eu também sou o Harvard da Luminai, né? Leva todo o grupo para essa discussão. Bom, muitos anos eu falei: eu tenho que fazer esses caras pensarem no futuro. Grandes empresários, etc., tem que pensar fazendo futuro. Bom, por que eu estou contando isso aí? Eu coloquei os caras sentados no hotel, etc., coloquei um salão quase um dobro desse, com vários telões, etc., como chama lá, Cidadão Kane, os Jetsons, só para alguns que lembram, né? Os Jetsons, Blade Runner e tal, para incentivar e tal, mas o que era interessante? Eu pedi para um grupo de alunos da GV, que tem uma empresa especializada em criação de jogos, etc., conseguirem criar um jogo que provocasse isso.
né, que provocasse essa discussão. Bom, foi bem bolado, por causa do tempo eu vou encurtar a história, mas eles descobriram o seguinte, que na Biblioteca de Paris tinham desenhos dos cidadãos parisienses de 1910, né, fazendo desenhos sobre como eles imaginavam o futuro. E aquilo me surpreendeu, porque nós colocamos, inclusive, na mesa cópia desses desenhos. O que vocês imaginam que tinham de pessoas, humanos, pensando no futuro? Bom, eu já fiz esse teste com um aluno, né, todo mundo responde, foguete, carro, né? Todo o tempo um aluno respondeu, conversação por alguma coisa parecida com a iPad, não sei o que lá. Nada disso. No máximo uma escova de dente que era automática, um patins com foguinho, que não se pensava nem em avião, em 1910. Nem avião conseguiu prever o futuro. Pensar em iPad, iPhone, sei lá, coisas desse tipo, nem imaginar. Qual que é a notícia disso? Nós somos incapazes de pensar no futuro de maneira disruptiva, de maneira realmente que fuja a nossa própria comunidade, o nosso próprio momento. E esse é o nosso desafio. Nós temos que pensar no futuro dessa maneira. Muito obrigado.